Estimados irmãos e irmãs que aqui estão presentes, os que nos acompanham pelas mídias sociais, estamos neste caminho tão bonito de uma novena em preparação à festa do padroeiro. Seja uma novena, seja uma trezena, seja um tríduo, que são meios em que a igreja utiliza sempre para preparar a festa de seus santos e santas, é sempre momento de graça, porque nos insere num caminho de perseverança, de fidelidade à oração, de reflexão, e isto prepara sempre o terreno do nosso coração para que possa germinar as sementes que Deus vai lançando a nós através dos evangelizadores. Hoje, o terceiro dia desta novena em preparação à festa de São João Evangelista, o apóstolo do amor. E a palavra de Deus, neste terceiro dia, vem nos ajudar a perceber onde devemos firmar a nossa vida, a nossa fé, para podermos dar este passo fundamental: o amor sobre os nossos inimigos. Algo que nos desafia, que nos provoca, que nos questiona e que nos faz pensar e repensar as nossas relações. A palavra de Deus hoje vem trazendo para nós a importância de guardarmos, no caso o Antigo Testamento vai falar do sábado. No entanto, para nós cristãos, este dia se tornou o domingo, pela grandiosidade da força da ressurreição de Jesus. Sabemos pelos textos bíblicos, que no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. E o primeiro dia da semana é o domingo. E por isso, nos mesmos valores, na mesma dimensão de preservarmos o dia do descanso, que o Antigo Testamento e o Evangelho reafirma este convite, dando um passo a mais, que nós devemos preservar um dia de descanso. E um dado importante para nós, nesta dimensão do descansar. A nossa caminhada cristã vai nos provocando, nos ajudando a cumprir aquilo que lá em Gênesis nós escutamos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus, nós não temos dúvida, porque basta olhar para Jesus, assumiu a nossa humana história, Jesus sendo Deus, nós temos o rosto de Deus. Agora, a semelhança de Deus, aí a gente olha para alguns irmãos e tem dúvida, né? Mas essas atitudes não é atitude de Deus, né? Meu Deus do céu, como que fica? Então, a semelhança de Deus, nós vamos nos tornando à medida em que as nossas ações, o nosso pensar, o nosso agir, revela a fé que nós professamos. E aí sim, quem olhar para nós, vendo a nossa ação, a nossa maneira de lidar com as pessoas, pode dizer: ali eu vejo sinais de Deus. E é isto que a palavra quer nos motivar hoje. O descanso faz parte da dimensão de sermos semelhantes a Deus. No relato da criação nós escutamos: primeiro dia fez isso, segundo tal, e viu que era bom. Depois ele fez o ser humano e viu que era muito bom. A obra-prima da criação que somos nós. E aí o sétimo dia, ele descansou. Então, quando a gente se coloca para descansar, e neste dia de descanso, para reconhecer a graça de Deus, para se compreender como criatura de Deus, nós estamos
trabalhando, dando um passo a mais nessa dimensão de sermos semelhantes a Deus. Agora, neste dia, somos chamados, faz parte da lei da igreja, de irmos à missa, ao menos o domingo. Então é o dia da gente rezar também. E o dia da gente reunir como família. Algo que a gente precisa resgatar, né? Porque antes eram duas coisas fundamentais no domingo: ir à missa, comprar o frango caipira, fazer o macarronada e reunir a família. É verdade ou não é? E o frango caipira pendurado no retrovisor do carro ainda, né? Saindo da feira, todo mundo sabia. Opa! Passava na igreja, saía da igreja, passava na feira, pegava o frango, pendurava no retrovisor da igreja e ia para casa. Não precisamos fazer do mesmo jeito, mas precisamos compreender esta dimensão da oração, do encontro, da partilha, de estarmos juntos reconhecendo a graça de Deus. Esta graça de Deus com a qual nós conseguimos dar este passo tão profundo, tão difícil e tão necessário que este terceiro dia da novena nos pede: o amor sobre os nossos inimigos. Por que amar os nossos inimigos? Não é se eu quero ou se eu não quero. O Evangelho diz claro. Jesus deu um passo a mais. Não é só amar o próximo, é amar inclusive os seus inimigos. Por que amar também os inimigos? Porque nós fomos amados por Deus por primeiro. Quando ainda feridos de pecado, nós éramos também inimigos de Deus. Esta dimensão da salvação, de sermos redimidos por Deus. E aí nós precisamos sempre compreender esta dimensão da nossa vida. A humanidade foi ferida pelo pecado por causa da desobediência de Adão. Por um homem veio a morte, por outro homem veio a vida, Jesus Cristo. E nós, enquanto feridos de pecado, inimigos de Deus, Deus tomou a iniciativa e nos amou. E aí, nós devemos ser semelhantes a Deus. Então, nós também devemos amar os nossos inimigos. A palavra de Deus nos mostra em diversas passagens esta fundamentação do amor. Deus é amor, quem ama permanece em Deus, porque Deus é amor, e o amor é a manifestação de que nós estamos em Deus, e é no amor que nós conseguimos não somente amar quem nos ama. Que recompensa tereis se amais somente aqueles que vos amam? A palavra de Deus nos diz isso, nos provoca assim. Que recompensa tereis? Se a gente ama, se a gente faz o bem só com aqueles que nos fazem bem, não tem nada de mérito isto. E aí também não podemos esquecer o convite de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lei de ouro do Evangelho: faz aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Deus nos amou por primeiro, e isso deve ser a maior motivação da gente também manifestar este amor de Deus. E aí aqui há algo importante para nós, porque este caminho nos provoca, como eu disse no início, nos faz repensar, nos dá uma virada na cabeça, mas porém, porque muitas vezes a gente ainda vive no mérito. Ah, fulano não merece que eu ame ele. Qual é a fonte do amor de quem fez a opção por Cristo? Qual é? Deus. Deus é a fonte do nosso amor.
Se o meu coração compreende que eu já fui inimigo de Deus pela história da humanidade, e Deus me amou e me resgatou e me curou. Nós goianos temos um ditado, sei se isso, quando eu morava na roça, eu escutava muito isso, do povo simples da roça, que dizia assim: fulano carrega água no jacá por Beltrano. Já escutaram essa expressão? Quem já escutou, levanta a mão. Ufa, que não sou só eu, né? Vocês também é da roça, né? Fulano carrega água no jacá. Tem condições de carregar água no jacá? Não. Algumas culturas chamam de balaio, né? Mas é a mesma coisa, jacá e balaio é a mesma coisa. Não tem como. A expressão fulano carrega água no jacá por Beltrano quer dizer fulano é tão grato pela outra pessoa que faz por ela o impossível. E nós, olhando o amor de Deus por nós, acolhendo e fazendo a experiência do amor de Deus na nossa vida, sem o nosso mérito, sem merecer, por mais que a gente seja bonzinho, que faça o bem, que devolve o dízimo, que ajuda o padre Marcelino, que está ajudando ele na construção da nova matriz, que vai participar do metro quadrado, por mais que a gente busque fazer o bem, a gente nunca seria merecedor do amor de Deus. Ele ama porque ama. Ele não tem outra condição. Não há maldade no coração de Deus. E se a gente se alimenta desse amor de Deus em gratidão e se dispõe a carregar no jacá para Deus, porque Ele nos amou e nos perdoou, eu não tenho outro caminho, outra opção em não manifestar o amor dele para com todos. E é com todos, não importa quem seja. Se é da minha fé, se não é, se me fez o mal, se não fez, se pisou no meu calo, se não fez, eu não vou mudar o meu coração por causa da maldade do outro, porque o meu coração já é marcado por Deus. Isso é o que nós precisamos entender, compreender e experimentar em Deus. O coração do cristão se alimenta de Deus. Claro que somos chamados, é condição também da nossa fé cristã de nos relacionarmos uns com os outros, de viver em comunidade, de estarmos juntos. Mas nunca a fonte do meu amor pode ser o amor do outro, ou a raiva do outro, ou o que o outro deixou de fazer, ou o que o outro disse ou não disse, porque no meu coração já é preenchido por Deus. E aí há uma conclusão triste de se fazer, quando a gente é marcado pelo rancor, pelo ódio, pela dificuldade de perdão. Quando o nosso coração tem espaço para isso, é porque não está preenchido totalmente pelo amor de Deus. E aí precisamos trilhar este caminho de preencher o nosso coração, a nossa vida, por este Deus que quer nos salvar. Amar os nossos inimigos não é a gente falar que tem que viver de abraços, que tem que ser amigo. Não, é a gente rezar por eles. Não no livre ato de vontade, desculpe a palavra, trilhar o caminho da burrice, de preencher o nosso coração com ódio, com rancor, com a raiva pelo outro. Eu vou fazer o quê? Rezar pela conversão do outro. Rezar para que o coração dele seja tocado por Deus, como o meu foi. Senhor, eu também já fui seu inimigo, e tu me amou, e tu me encheu de perdão, e tu me encheu de graça. Eu rezo por aquele que me fez o mal, que pisou no meu calo, que falou mal de mim, que é um atrapalho na minha vida. Eu rezo por ele, para que ele também possa te experimentar,
para que o coração dele também possa mudar, se converter como o meu se converteu. E que eu jamais deixe o meu coração se ocupar, a não ser pelo seu infinito amor. E por isso que a fé cristã nos chama a se alimentar de Deus, a escutar a palavra, a comungar, fazer o nosso coração sacrário de Deus, a rezar todos os dias, porque isso mantém o nosso coração abastecido pelo poder de Deus. Irmãos e irmãs, que esta caminhada da novena, com a festa do apóstolo do amor, São João Evangelista, possamos crescer nesta dimensão da nossa fé. Possamos nos dispor a rezarmos uns pelos outros e a fazer o bem sem olhar a quem. E eu concluo esta reflexão com uma oração. Senhor, cura os nossos corações feridos e, de modo especial, cure toda a mágoa e o rancor que muitas vezes possamos carregar. Eu permito, Senhor, que entre em minha vida e cure todas as feridas que causam mágoa. Senhor, dai-me forças para perdoar todas as pessoas que me ofenderam e cura aquelas feridas que em mim me faz amargurado e incapaz de perdoar. Liberta-me, Jesus, cura-me, Jesus, e me faz sinal do teu amor e de tua bondade onde quer que eu esteja. Num instante de silêncio, em seu coração, suplique a graça de Deus para que todo o teu ser seja preenchido pelo amor de Deus e que este amor transborde em sua vida para com todas as pessoas que possa se aproximar de ti.